contribuir para um futuro melhor? Um futuro equilibrado, com a humanidade protegida, desfrutando de um relacionamento harmônico, sustentável e seguro? A busca dessas respostas foi a motivação dos militantes do direito do seguro para criarem a Associação Internacional de Direito de Seguros, AIDA, em Luxemburgo, em 28 de abril de 1960. A AIDA foi concebida como uma instituição de cunho científico, sem fins lucrativos, criada com a finalidade de promover e desenvolver, em nível internacional, a colaboração entre os seus membros com o objetivo de aumentar o estudo e o conhecimento do direito nacional e internacional de seguro e de assuntos relacionados. A entidade estuda, discute e propõe medidas que possam ser adotadas pelo setor de seguros, de forma a obter a harmonização do direito dos seguros. Além disso, desenvolve outros meios para a resolução de disputas, tendo criado para esse objetivo o ARIAS, Tribunal de Arbitragem e Mediação da AIDA, com sedes em Nova York, Cidade do México, Santiago do Chile, Paris e Londres. Mundialmente conhecida, a AIDA tem as suas iniciais do seu nome em francês e está presente em 58 países, sendo integrada por profissionais do direito do seguro, dentre advogados, professores universitários, juízes, ministros de Estado e estudantes de direito. No Brasil, a sede da AIDA fica na cidade de São Paulo, onde está a Sala Marco Antônio Rossi, plenário das reuniões de diretoria da Seção Brasileira e dos grupos de trabalho nacionais. Frequentemente, são disponibilizadas informações e periódicos sobre suas atividades institucionais, incluindo atualizações sobre o andamento das sessões nacionais e dos grupos internacionais de trabalho, que são encontrados no site da entidade. Os membros da AIDA têm a oportunidade de intercâmbio de ideias e conhecimento por meio da participação em reuniões internacionais, produção de artigos científicos, participação nos congressos nacionais, realizados no Brasil anualmente, participação no Congresso Mundial, realizado a cada 4 anos, dentre outros encontros. A AIDA se empenha no incentivo à participação de grupos de trabalho e alianças com instituições relevantes, incluindo instituições de ensino, com o objetivo de promover pesquisas e colaborar com a promoção de conhecimentos, sobretudo a respeito do direito do seguro e assuntos afins, em nível internacional e nacional. São vários grupos de trabalhos nacionais, organizados por temas, que os associados da Seção Brasileira da AIDA participam, além de grupos regionais. A AIDA Brasil vem reforçando a comunicação com a criação da TV AIDA, da revista eletrônica, o Jornal da AIDA, a agenda de eventos, o boletim dos GNTs e inaugurou um novo site. Também ingressou nas mídias sociais com divulgações no Facebook e LinkedIn, além da tradicional produção do livro anual da AIDA com os artigos dos GNTs. Os eventos realizados também têm sido cada vez mais frequentes e em várias cidades do país, participando ainda de eventos internacionais na América do Sul, Europa, América Central e Oceania. Essa jornada tem contribuído a olhos vistos para o amadurecimento da civilidade e da cultura do seguro, mas ainda há muito por fazer. Por isso, a AIDA abre as portas a todos para se dedicarem ao aprimoramento do direito do seguro. É possível proteger a humanidade por meio de uma relação harmônica e sustentável. AIDA, Associação Internacional de Direito de Seguros, Seção Brasileira. Com a finalidade de promover e desenvolver, em nível internacional, a colaboração entre os seus Boa noite a todos. Com o objetivo de aumentar o estudo Todos me ouvem? e o conhecimento do direito nacional e internacional de Estão me ouvindo bem? e de assuntos relacionados. A Ok. entidade Ok, boa noite a todos. Meus cumprimentos aos associados da AIDA Brasil e a todos os que nos prestigiam nesse seminário intitulado Os Impactos do Covid-19 na Logística e no Seguro de Transporte, Visão 360 Graus. Para tratar desse tema, recebemos representantes de 3 segmentos da operação de seguros e de transporte, a quem, desde logo, manifesto profundo agradecimento pela participação. Miriam Camargo Alves, coordenadora da Comissão de Gerenciamento de Riscos pela FENSEG,
e coordenadora da área de gerenciamento de riscos da Tóquio Marine. Marcelo Rodrigues, diretor do SEDCESP, Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e região. Tiago Marques Fescher, corretor de seguros especializados no ramo transportes e membro da Comissão de Transportes do Sincor São Paulo. E também a participação do nosso prezado colega Dilson Nelly, vice-presidente do GNT Transportes. O tema hoje, obviamente, é preocupação em todas as áreas do direito do seguro. As medidas necessárias à contenção do vírus tiveram consequências drásticas para a economia. Seus reflexos recaíram na indústria, no comércio e, consequentemente, na cadeia logística e no seguro. Para contextualizar melhor o tema, compartilharemos rapidamente a tela que exporá a arquitetura jurídica do Covid-19 no transporte. Entendemos que haverá condições de entender melhor essa cronologia dos fatos. Vou compartilhar. Por favor, queiram abaixar a tela, arrastar para baixo para poder enxergar melhor aqui os elementos que nós vamos tratar. Bom, em 3 de 2 de 2020, foi promulgada a Portaria 188, que declara a emergência em saúde pública de importância nacional, ESPIM, e determinou o início de medidas de isolamento e quarentena. Em 6 de 2, foi publicada a PL 13979, chamada PL do Covid, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública e trouxe conceitos de isolamento e quarentena e implementa medidas de restrições excepcionais e temporárias por rodovias, portos e aeroportos. Em 11 de 3, houve a declaração de pandemia pela OMS. Em 19 de 3, a Portaria 125, em que houve o fechamento das fronteiras terrestres, trazendo outro impacto para o transporte terrestre. Em 19 de 3, a deliberação CONTRAN 185, que determinou a prorrogação da validade das licenças e interrupção de prazos de vencimento da CNHs. Isso também tem uma importância tremenda para o gerenciamento de risco. Em 20 de 3 de 2020, o Decreto Legislativo número 6, que reconhece a ocorrência do estado de calamidade pública. E em 20 de 3, o Decreto 1282, que regulamenta o PL 13979. E no inciso 22, dá o status de atividade essencial às necessidades inadiáveis da comunidade e os serviços de transporte, armazenamento, entrega e logística de cargas em geral. Em 25 de 3, em São Paulo, no estado de São Paulo, passou a ser autorizado o registro de roubo e furto de cargas por meio eletrônico, que anteriormente era só presencial nas delegacias. E, finalmente, em 1 de 4 de 2020, foi apresentado pela deputada Leandre o PL 1295, que visa garantir aos transportadores de cargas o acesso a restaurantes, lanchonetes locais, abastecimento, local para higiene, assim como funcionamento de lojas, borracharias, a fim de que não haja solução da operação de logística. É nesse cenário que convido os debatedores ao palco, começando pela visão do transportador segurado. Prezado Marcelo, quais os impactos que as medidas de contenção do coronavírus criaram na operação de transporte? Quais as medidas foram recomendadas pela SEDCESP aos transportadores? Boa noite a todos. Boa noite, Darcio. Quero agradecer o convite aí, primeiramente, né? Boa noite a todos que estão nos ouvindo, nos vendo, né? Impactos foram muitos, né, Darcio? Imagine você que logo no início foram fechando as fronteiras dos estados, foram fechando os estados, foram fechando os estabelecimentos, e você soltava um caminhão de São Paulo para ir para o sul, ele não sabia se ele podia parar no Paraná, ou se ele podia parar em Santa Catarina, ou se ele tinha que ir direto para o Rio Grande do Sul, como que ele tinha que fazer, o motorista, enfim, não sabia o que fazer, porque não sabia o que estava aberto, né?
Então, desde borracharia até restaurante, casa de peça, eletricista, toda a infraestrutura voltada para o transportador rodoviário de cargas na rodovia, ela foi fechada por decreto, né? Então, não pensaram, né, que o transporte é essencial, mas para a cadeia de transporte tem uma série de coisas que também é essencial, né? Então, esse foi o primeiro impacto no comecinho dos decretos, né, no comecinho da pandemia, né? Ao longo do tempo, ela foi se adequando à realidade, né? Os sindicatos, as federações e a CNT, eles foram a todos os governos, a todas as instâncias de governos, e desde vereador a deputado estadual e federal e senador, e até chegar na presidência, e, poxa vida, temos que abrir para que o essencial seja realmente essencial, né? Então, foram essas as atitudes que nós fomos tomando via sindicato. Okay. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Miriam, considerando que a operação de transporte é dinâmica, a seguradora considera ter havido, as seguradoras, né, vamos falar no plural, ter havido alteração no comportamento do risco? Quais as alterações mais importantes que poderia mencionar? Olá, boa noite a todos, boa noite, Dácio, obrigada pelo convite. Dácio, houve muita mudança, sim, principalmente por causa da atratividade, né? Nós sabemos que algumas mercadorias, elas se tornaram atrativas. E se você retornasse, né, essa mesma pergunta, se nós fizéssemos há 5, 6 meses atrás, acho que nós não estaríamos falando de alguns produtos que tanto nós temos visto nos jornais e na mídia como um todo, né? Bem, tem alguns produtos, sim, que nós podemos citar, né? Como, por exemplo, os equipamentos médicos hospitalares, né? Agora se tornaram bastante atrativos, né? Parte de higiene e limpeza. Desde quando nós estaríamos falando e pensando que máscaras e álcool gel seria tão atrativo, não é verdade? Se fosse há 5, 6 meses atrás, ninguém ia acreditar. Iam falar, vocês estão todos sonhando, né? E sim, hoje virou uma realidade. Então, isso nos mostra também o quão importante é nós analisarmos o cenário do risco, né? E não temos uma regra única. Os nossos PGRs, as nossas avaliações, elas têm que ser voláteis, elas precisam ter você precisa revisitar constantemente as regras de gerenciamento de riscos. Por exemplo, e algumas mercadorias, né, essas principalmente aí do Covid, elas têm sido tão atrativas, né, que a maioria deve se lembrar do roubo que ocorreu em Guarulhos, né, com aquela quadrilha chinesa, onde eles iam vender aí mais de 15 mil testes, né, do coronavírus. E, em seguida, isso foi no dia 11/4, no 4 dias, 3, 4 dias depois, nós também tivemos um evento no México, né? Onde os meliantes lá roubaram 12 barris de álcool gel. Então, primeiro aconteceu no Brasil, depois aconteceu no México, de tão atrativo que se tornou. Agora, o que vale uma pergunta para todos, né? É que nós não sabemos se esses produtos ainda continuarão sendo atrativos ou não, porque mudou muito o comportamento do povo, de todos nós, né? Acho que todos nós vamos ter o hábito de sempre carregar um álcool gel na bolsa, né? Todos nós vamos ter, pelo menos aí por um tempo, a obrigatoriedade de utilizar as máscaras. Então, pode ser, esses tipos de produtos, pode ser que sempre tenham uma atratividade agora, não haja um retrocesso, né?
Então, eu acredito que sim. Alguns produtos, como você falou, o transporte ele é muito dinâmico, então pode sim haver, né, uma continuidade, uma permanência dessas atratividades. Como agora nós temos bastante oferta, então pode ser que as regras elas fiquem um pouco mais amenas, né? Quando você tem bastante oferta do produto, não existe a escassez, então você pode adequar o gerenciamento de riscos. Obrigado, Miriam. Tiago, nesse cenário de resiliência que a gente está vivendo, qual o papel do corretor de seguros nesse momento? Primeiro, boa noite, Darcio, boa noite aí, meus colegas de live, né? Queria agradecer a Ida pelo convite, dizer que eu sempre admiro muito os eventos da Ida, pela excelência em qualidade, então para mim é realmente uma honra estar aqui hoje participando do evento. Em relação ao papel dos corretores nesse momento de dificuldade, eu acho que o momento nosso agora é de mudança total. E eu acho que a insegurança é um pouco o que todos estão vivendo em todas as áreas, não só de seguros. Então, nesse momento, eu acho que o corretor de seguros, que é um intermediário do produto seguro, da solução seguro, mais do que nunca, ele faz o papel de conciliador, né? Então, eu acho que a importância do corretor nesse momento é de exatamente buscar as aflições, as necessidades, as particularidades com que está vivendo o transportador de carga, seja de qualquer modal, e também conciliar isso com as dificuldades que possam surgir do ponto de vista da seguradora. Que a gente sabe que a seguradora tem responsabilidades, ela tem limites de atuação. Então, eu acredito que o corretor de seguros nesse momento ele vai ser um conciliador. Então, o recado é reforçar com os segurados, reforçar transportadoras ou com qualquer que seja aí o personagem desse complexo da logística que existe, né, de que levem as demandas para os corretores. Os corretores, mais do que negócio, são especializados em entender os riscos, entender as demandas e levar para as seguradoras poderem conciliar uma solução. Então, eu acho que o papel do corretor nesse momento principal é esse, de conciliador, para tentar achar soluções em conjunto com segurados de um lado e seguradoras de outro. Obrigado, Tiago. É muito importante mesmo a gente ter o corredor nessa intermediação como um administrador dessa operação toda. Parabéns ao sindicato. Marcelo, as dificuldades de acesso a restaurantes e locais para abastecimento, parada ao longo das rodovias, impossibilitaram o cumprimento das regras da Lei 13.103 de 2015, que disciplina a jornada de trabalho dos motoristas. E também alteraram o plano de rota. Mas aquele plano previamente estabelecido e que foi pensado, que foi organizado as paradas, caiu por terra. Quais as medidas adotadas pelos transportadores para atender às regras de gerenciamento em um momento desse? Como o transportador tratou esse assunto junto à seguradora? Teve algum tipo de contato? Qual foi a orientação do sindicato? Olha, Darcy, realmente é aquilo que nós já sabemos, né? Não teve o que fazer. Na verdade, andamos no risco, né? Andamos com maior risco, porque todo o planejamento veio por água abaixo, né? Como é que eu forço um motorista a parar em um lugar determinado no planejamento, no PGR, e esse lugar não tem o mínimo de estrutura para ele, nem um banheiro sequer, para ele tomar um banho ou fazer as suas necessidades básicas, estava aberto. Então, todo e qualquer planejamento que existia veio por água abaixo.
O mundo antes do Covid era todo planejadinho, todo regradinho. O mundo pós-Covid, né, o DC, depois do Covid, acabou o planejamento, né? Então, nós temos o período AC antes de Covid e o período DC depois do Covid, né? Então, todo o planejamento teve que ser revisitado, como a Miriam bem colocou, ela é especialista nisso, né? Então, todo o planejamento teve que ser revisitado. O que os transportadores necessitavam era dessa visita, né, da corretora, da seguradora, né, por intermédio dos corretores, né? Olha, como é que está o seu planejamento hoje? O que você está conseguindo atender? Como você está conseguindo atender, né? Pois é, nós não temos informação se esse planejamento foi revisitado junto aos corretores, né? Nós não temos essa informação, que ela é muito particular, né? O nosso elo entre transportador que paga a conta e a seguradora é o corretor, né? Se nós não tivermos um corretor especialista em transporte atendendo as transportadoras, esse transportador seguramente está sem seguro. Posso fazer essa brincadeirinha, né? Então, se o corretor não for especialista, a transportadora está no risco total, porque não tem planejamento que suporte essa pandemia, né, da forma que está hoje. Em que pese 45% de queda na demanda de carga, nós temos que nos atentar também ao repaginamento dos PGRs com relação ao LMG, né, por embarque, né? Então, você tinha antes Covid, né, o AC, você tinha lá X valor por embarque. E aí você conseguia, com demanda de carga, distribuir essa carga, principalmente nas transportadoras de carga fracionada, né? Você conseguiria distribuir esse LMG de forma que atendesse aos PGRs. Agora, com a baixa demanda de carga, com o baixo fluxo de carga, eu acredito que isso não está sendo possível de cumprir na sua essência, né? Porque você acaba segurando carga para consolidar, esperando vir mais carga, e aí vem 2 ou 3 cargas que excedem o LMG, mas é o que vai suportar a rota do veículo. Enfim, tem que se fazer um planejamento muito de perto, tem que se refazer esse planejamento muito de perto ao transportador. Sugiro aos corretores que estiverem nos ouvindo, nos assistindo, que chamem as videoconferências necessárias com seus segurados, confirmem com eles o que eles estão fazendo nesse momento, porque é um momento de catástrofe, né, que nós estamos vivendo com relação ao mundo inteiro. Não é São Paulo, não é Nordeste, não é Norte, não é Sul, é o mundo inteiro que está vivendo isso. E essa questão securitária, ela tem que ser revista urgentemente, urgentemente. Eu tenho certeza que ninguém está querendo sair no risco, mas a necessidade talvez tenha feito com que saiam. O seu áudio não está funcionando, Darcio. Desculpa. Miriam, desculpe. Quais são as flexibilizações que as áreas de gerenciamento de riscos fizeram em relação a esses aspectos que surgiram com a Covid? Quais foram as principais mudanças na forma de fazer o gerenciamento de risco pós-Covid? Quais serão? Olha, Darcio, não posso te dizer flexibilizações, mas assim, como o Marcelo bem comentou, é um momento que todos precisa ter a conscientização do risco, ele é compartilhado, né? E as gerenciadoras de risco, a todo momento, elas estão sendo chamadas a fazerem um planejamento efetivo para aquela condição, né? Acho que como o Marcelo comentou, devido à questão do Covid, não existe mais um plano de rotas. Então, aquela coisa padrão que o motorista sabe onde ia parar, enfim. Com o Covid,
Agora, eu vejo que todos os gestores de risco, seja eles alocados dentro da seguradora, dentro dos transportadores, dos corretores, todo mundo que faz gestão de riscos ou tem a gestão de riscos sobre seu comando, eles estão sendo chamados a olhar a operação individualmente, a olhar aquela viagem individualmente, né? Então, o que, por exemplo, do lado das seguradoras, o que eu tenho visto e conversado com outros colegas também da área de gerenciamento de riscos? Por exemplo, como você não tem muita estrutura, né? Você pega postos, por exemplo, em alguns lugares que eles estão fechados, porque ele não tem condição de se manter aberto, já que você não tem aí grande parte das pessoas nas rodovias, né? Você tem basicamente os transportadores, né? Então você pega postos que não tem, por exemplo, as conveniências abertas, uma infraestrutura de mecânico, de borracheiro. Então, até mesmo, né? Restaurantes até estão funcionando. Mas então, assim, as seguradoras, as gerenciadoras de risco, vindas aí a demanda através do corretor, eles estão solicitando melhores condições para que o transportador possa executar aquela viagem, né? Então, por exemplo, questões de comboio, né? Sempre comboio foi um tabu, né? Por causa da concentração de riscos, porque as gerenciadoras de risco têm dificuldade de controlar os motoristas, né? Você tem um motorista que gosta de parar num posto, o outro quer parar, né, em outro local. Você tem sempre aquele que gosta de acelerar um pouco mais, o outro já é mais lento. Então, o comboio em si, a administração de um comboio, ela é difícil para a gerenciadora de riscos. Mas hoje, nós estamos vendo, por exemplo, comboio com uma escolta, como uma medida protecional entre eles. E até porque os motoristas eles não querem ficar sozinhos. Então, para eles também, viajarem juntos, ter a companhia, né, já que está todo mundo se isolando, ter uma certa companhia na viagem, para eles é interessante. Então, todo mundo está sendo requisitado a ceder um pouco. Eu vejo pelo lado, por exemplo, de alguns transportadores que podem estar tem condições de utilizar a sua frota própria, né? Não está precisando, por exemplo, abrir para um terceiro, então ele está conseguindo, até mesmo por causa do volume de cargas, como o Marcelo bem colocou, o volume de cargas faz com que você consiga utilizar mais a sua frota. A gerenciadora de riscos, por exemplo, está flexibilizando a questão do checklist, né? E mesmo que dê problema em algum sensor ou atuador, as empresas de tecnologia também estão sendo bem parceiras nesse item. Então, todo mundo, toda a cadeia tem que ceder um pouco, né? Eu acho que o que vale a pena chamar a atenção é que a seguradora, primeiro, ela não é soberana à legislação, né? Não é soberana às leis. Então, não adianta passar, por exemplo, um caso, como você falou, né, da nova portaria, né? Não precisa, a seguradora não vai ter condições, por exemplo, de chegar e aprovar e falar para o motorista, não, pode carregar com uma CNH vencida antes do decreto, ela não está soberana à legislação, né? Então, isso faz muita diferença, mas todos estão participando. Obrigado, Miriam. Tiago, falando em demandas, quais foram as demandas recebidas pelos Sincor e corretores em geral relacionadas ao seguro e transportes? A gente sabe que teve uma redução drástica na operação. Existem aí o pagamento, a previsão de pagamento de prêmios mínimos. Teve alguma demanda nesse sentido? E quais outras teriam aí para você comentar conosco? Legal, Darcy. Bom,
Aí, para a gente entrar na parte de demandas, eu preciso tirar meu chapéu corretor aqui e colocar o chapéu Sincor São Paulo, né? Porque o Sincor, o sindicato, ele tem se posicionado muito nesse sentido, de ser ali uma concentração, um local onde os corretores podem descarregar dúvidas ou descarregar alguma demanda, dificuldade que eles estão tendo com o mercado, ou até inseguranças, que eu acho que nesse momento a gente tem mais inseguranças do que problemas, né? A gente tem sentido que as demandas que chegam para a comissão e as demandas que são discutidas na comissão de seguro e transporte do sindicato são mais no sentido de o que pode acarretar essa situação do que efetivamente, olha, estou tendo problemas com uma regulação de sinistro, estou tendo problemas com uma negociação com uma seguradora. Então, a comissão ela fez exatamente esse trabalho de buscar com os corretores que atuam no ramo de transporte quais as principais demandas e inseguranças nesse momento. E a gente está no meio de um processo, no meio de um trabalho, onde a gente está conversando com as seguradoras, a gente formulou alguns questionamentos e a gente está conversando com as seguradoras para poder depois divulgar a resposta de todas essas seguradoras em relação a esses questionamentos. Tá? Mas eu já posso adiantar aqui para você que, basicamente, a gente tem alguns blocos de demandas que têm chego para o sindicato, que têm sido discutido na comissão. A primeira delas, sem dúvida alguma, é em relação ao financeiro. Não posso afirmar que o volume de cargas caiu em todas as transportadoras. A gente não consegue ter esse dado, porque, na verdade, o que a gente tem notado existem focos, né, existem diferenças muito grandes entre as transportadoras. Então, tem transportadora que está transportando 3 vezes mais do que eles transportavam, tem transportadora que está transportando nada, né? Então, isso gera uma dificuldade muito grande. Mas de ordem financeira, eu estou até com uma colinha aqui do lado, tá? De ordem financeira, a gente pode destacar que tem aquelas transportadoras que realmente não estão tendo embarques, e quem não tem embarque não tem faturamento, não tem dinheiro para pagar a fatura, muitas vezes. Então, essas transportadoras estão pleiteando uma isenção do pagamento do prêmio mínimo, né? Daquele prêmio mínimo mensal de fatura. E tem aqueles casos onde as transportadoras estão tendo embarques, mas já estão apontando alguma dificuldade financeira. Essas transportadoras estão pedindo para que as faturas sejam prorrogadas ou até parceladas nos próximos meses do ano, ou que seja prorrogado para daqui 2 meses e após 2 meses diluída até o final da vigência. Então, isso a gente está consultando as seguradoras e a gente ainda não tem as respostas compiladas, mas muitas delas já disseram que existe a possibilidade de se discutir essa solução, desde que a discussão realmente seja caso a caso. A gente tem faturas de R$500 e faturas de R$250 mil, então a gente precisa ter a delicadeza de entender que o momento é de se aproximar. Mas uma parte boa disso é que todos os seguradores estão dispostas a entender a situação do segurado. Isso eu acho muito interessante. Do ponto de vista técnico, as demandas que têm chegado para a gente, realmente são em relação aos limites, né? As transportadoras estão muito preocupadas, aquelas que têm uma preocupação de ordem técnica, e quando eu digo técnica, eu digo, se eu tiver um sinistro com essa operação, ele vai ser indenizado ou não, recaem sempre sobre os limites. Então, é o que o Marcelo até comentou, a gente mudou a operação, então a gente tem sentido que as transportadoras têm voltado muito mais a operação para a frota própria, para motorista motorista próprio, motorista funcionário da empresa. Então, isso tem consolidado um pouco as cargas, consolidado mais do que consolidava antes. Então, pode gerar uma série de problemas em relação a limites. As transportadoras estão demandando isso para os corretores, os corretores estão demandando isso junto ao Sincor e também está na nossa consulta para a seguradora. E as poucas respostas que a gente ainda está recebendo, que a gente já recebeu, que a gente ainda vai receber mais, também indicam na mesma direção. As seguradoras estão abertas a entender o problema do segurado.
e também discutir caso a caso, até porque tem sido muito interessante o posicionamento de algumas seguradoras, no sentido de que abra a discussão para a gente, porque talvez a gente possa ajudar na proteção dessa operação. Talvez a gente possa entender que não só autorizar esses limites, essa extrapolação de limite, ou até alterar as apólices, mas também ajudar na contenção e na proteção desses embarques, dessas operações que estão fugindo um pouco do comum. Então, isso a gente vê com muito bons olhos, essa proteção de vários personagens ali do mercado sobre as operações, até porque o sinistro nunca é bom para ninguém, né? Embora ele aconteça, a ideia é proteger a operação, ainda mais no momento onde as cargas, como a Miriam falou, podem ser importantes, como testes, vacinas, vacina ainda não, né? Estamos esperando, mas medicamento, esse tipo de carga é muito delicada. Então, você tem um sinistro, um desvio dessa carga, às vezes você pode ter um prejuízo lá na ponta do destinatário que é irrecuperável, que não dá nem para medir, né? E por último, desculpa me alongar um pouco, mas alguns corretores, principalmente aqueles que trabalham com contas maiores, com contas mais complexas, também têm uma preocupação em relação a seguradora flexibilizar os limites ou flexibilizar os detalhes técnicos da pólice, as coberturas, como que o ressegurador vai reagir diante disso. Porque a gente sabe que as seguradoras têm contratos com resseguradores onde as normas já estão, as cláusulas já são definidas desde uma vez por ano, então a gente sabe que cada seguradora trabalha de um jeito. Então, o descumprimento desse contrato de resseguro pode gerar um prejuízo para a seguradora, ou seja, para a conta em si, né? E as seguradoras, essas sim, são taxativas, dizendo que toda a flexibilização e toda a discussão está sendo levado por ressegurador. Então, isso, quando ele é flexibilizado, quando é alterado, o ressegurador está ciente, a gente pode contar com essa segurança também. Então, essas são as demandas que têm chegado para nós. Desculpa por alongar, mas realmente é um trabalho que está sendo feito bem detalhado. Muito obrigado, é muito importante saber desse desafio que agora o corretor tem na administração. Já fazia essa administração do seguro, mas agora ainda com esse elemento que trouxe aí várias mudanças no perfil do risco, e precisa realmente ter corretores especializados na área. Adilson Neri. Pois não, meu caro. Boa noite. Boa noite. Considerando que o segurado, transportador, no caso, assumiu obrigações contratuais de controle e mitigação do risco, a situação de excepcionalidade que a gente está vendo aí, que está ocorrendo, poderia servir de fundamento para o inadimplemento dessas regras? O que você acha? Antes de mais nada, boa noite para quem está nos assistindo. E, aliás, foi muito boa a ideia de juntar figuras de áreas distintas dentro do seguro. Seguradora, segurado, corretor de seguros. É um balanceamento bem interessante nesse momento. Eu, como comissário de avarias e como advogado, tanto na área consultiva quanto no contencioso de seguros, tenho aprendido com o que todos vêm colocando. Há um balanceamento interessante nessa situação. Agora, em relação à pergunta, veja só, nós advogados sempre aprendemos sobre força maior, sobre a teoria da imprevisão nos bancos escolares. Aliás, o exemplo vinha de longe, vinha da França, na Primeira Guerra Mundial, no fornecimento de carvão para o governo francês. Então, o melhor exemplo que nós tínhamos de aplicação da teoria da imprevisão era num país europeu durante um conflito mundial. Nunca esperávamos isso. Nenhum dos nossos mestres, em algum momento, ousou aplicar uma situação em que, digamos, a catástrofe, a força maior, estivesse presente no mundo inteiro, em todos os recantos do nosso mundo, do globo, que nos afetasse no dia a dia. Nós somos forçados a mudar a nossa forma de trabalhar. Praticamente todos nós estamos isolados socialmente, todos com cuidado ao sair na rua, usando máscaras e coisa e tal.
E não somos só nós, isso acontece em todos os cantos do mundo. Logo, não há dúvida que uma situação como essa irá interferir nos contratos. Irá interferir de diversas maneiras, para o bem e para o mal. É como se precisasse buscar novas alternativas, como se fosse necessário trazer um novo equilíbrio para aquela relação que foi constituída antes da pandemia. E isto é inédito para nós. No máximo, nós vamos buscar exemplos da aplicação da teoria da imprevisão, da possibilidade de rever contratos. O nosso Senado, através de uma lei de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, virou o projeto de lei 1179 de 2020, apresentou a possibilidade de flexibilizar contratos. Veja bem, flexibilizar não significa colocá-los abaixo, não significa derrubar os contratos, acabar com todas as regras que existem. Não, não é isso. Ela estabelece a necessidade de rever itens, rever algumas coisas. O Tiago, por exemplo, mencionou que algumas transportadoras estão sem transportar nada. Opa, talvez aí seja o momento de rever para essas transportadoras a questão do prêmio mínimo, como ele mesmo disse. Existe a possibilidade, em função da maior dificuldade de transporte, que algumas mercadorias permaneçam nos armazéns por mais tempo. Opa, mas a cobertura de responsabilidade civil do transportador rodoviário de carga estabelece um limite máximo de 15 dias para a garantia das mercadorias no depósito. Bom, mas e se acontecer um incêndio no 17º dia em que uma mercadoria foi recepcionada por uma transportadora que não pôde despachá-la, seja porque o destino, por exemplo, as cidades do litoral estavam com barreiras sanitárias, seja pela impossibilidade de planejar a própria viagem, uma longa viagem do Sudeste ao Nordeste, por diversas situações, questões como essas vão ter que ser ponderadas. Veja, eu não estou dizendo que haverá cobertura, nem que não haverá, eu estou dizendo que elas terão que ser ponderadas. O equilíbrio que antes existia está temporariamente suspenso. Várias coisas vão ter que ser colocadas em discussão. Talvez aí nós tenhamos a oportunidade, nós que somos advogados, de colocar sobre teoria da improvisão, sobre o caso fortuito, sobre a possibilidade de rever contratos, sobre o reequilíbrio. E até uma coisa interessante, um parecer recente da Advocacia Geral da União reconheceu a pandemia como força maior aplicável nos contratos firmados pelo governo, pela administração pública, com a possibilidade de rediscutir o que se chama de reequilíbrio econômico. O reequilíbrio econômico é algo fundamental nos contratos firmados pela administração pública entre particulares, isso não existe. Mas existe a necessidade de equilíbrio. Ainda que não seja uma cláusula efetiva no contrato, ela é uma questão que permeia todo e qualquer contrato que é firmado. Ou seja, que não possa haver onerosidade excessiva por questões alheias ao próprio negócio. Então, enfim, entendo sim que haverá a possibilidade de revisão de diversos contratos. Okay. Não sei se respondi a questão. Sim, claro que sim. Muito obrigado. Okay. Marcelo, eu queria saber o seguinte, essas medidas de flexibilização do plano de gerenciamento de riscos adotadas por algumas seguradoras, você chegou a sentir elas sendo aplicadas aí? O sindicato recebeu informações sobre isso? Se elas foram consideradas satisfatórias pelos transportadores para enfrentar essa mudança na logística? Darcy, eu não tenho visto. Se elas estão sendo aplicadas, estão de maneira muito tímida. Eu não tenho visto reflexo nisso, pelo menos no hall onde nós estamos participando. Lógico que nós não
podemos falar por 100% da categoria, né? É óbvio que não. Mas neste rol onde nós estamos aqui, nós não temos sentido essa flexibilização. Se ela existe, ela está tímida no momento. Tá? Eu não tenho visto esse movimento. Tenho visto algumas situações onde tem um aumento no roubo de cargas, mas não tenho visto essa questão de flexibilização das medidas. Eu queria só aproveitar um ganchinho para não passar muito do tempo com relação ao que o Tiago disse sobre a parte financeira. Eu preciso sair um pouquinho em defesa do transportador também, né? A parte financeira, no meu entendimento, se houve a geração do prêmio na averbação, ok, a seguradora tem como medir isso, o corretor tem como medir isso. Mas a parte que toca o transportador é que a geração financeira, a geração dessa averbação, ela de fato ocorreu, ela gerou uma dívida do transportador com a seguradora, porém o embarcador, a força do embarcador, ele está postergando o pagamento disso tudo, desse frete todo, né? E também o componente seguro. Então, um embarcador hoje que trabalha aí com 20, 30 dias, ele está postergando para 60, para 90. Eu já ouvi casos de embarcador pedindo 120 dias para pagar o frete. Então, o transportador está sofrendo muito com essa questão, né? O fato gerador foi agora no mês de abril, só que o transportador vai receber em outubro, seja lá qual for o mês que ele vai receber. Então, eu pediria, né, às seguradoras que estiverem nos ouvindo um pouquinho de sensibilidade nesse critério do financeiro que o Tiago falou, só para não ficar muito lá para o final, para não passar batido essa colocação. Me perdoa ter atravessado a tua pergunta aí. Tá ótimo. Eu queria só asseverar nesse ponto que você tocou, do gerenciamento de risco, que você não sentiu reflexos, ou pelo menos não foi comunicado aos sindicatos reflexos dessa flexibilização. Hoje em dia, a gente tem aí como o financiador das empresas de gerenciamento de risco são os transportadores. Sim, com certeza. Os embarcadores e são os transportadores. Quer dizer, também não foi um pouco tímido aí, não teria que os transportadores exigirem uma presença mais efetiva das empresas de gerenciamento de risco nesse momento crucial que tá passando aí a logística, não só o transporte, mas a logística. Nós temos casos aí em que a gente percebe que, como a Miriam citou, está havendo uma mudança do perfil do interesse do meliante, do roubo de carga. Sim, hoje a gente tem aí a acumulação de carga em terminais. Então, essas questões todas não necessitariam da presença mais efetiva da empresa gerenciadora, já que vocês, transportadores, pagam elas, financiam esse trabalho? Sim, com certeza. Mas eu tenho, claro, temos que ponderar todas as visões, né? É óbvio que é o momento da gerenciadora estar mais próxima de nós que pagamos a conta, né? É óbvio isso daí. Mas eu vejo que as gerenciadoras estão mais próximas das seguradoras, lógico, né? Elas precisam ter as seguradoras mais próximo delas. E esse movimento de gerenciadoras estando próximo ao transportador ou não, ele talvez esteja pulverizado, talvez seja pela pulverização do mercado, né? Eu não vejo também tão próximo o gerenciador das empresas transportadoras. Tenho, graças a Deus, um bom relacionamento com eles, não estou aqui criticando eles, mas eu gostaria, da mesma forma que os corretores estivessem mais próximos das transportadoras, que os gerenciadores também se aproximassem das transportadoras neste momento. Tendo em vista esse dado, né, de queda de volume de cargas, a queda no volume de consultas nas gerenciadoras, eu tenho certeza que também diminuiu, né? Quando nós falamos aí que as transportadoras estão atuando mais com frota, essa frota ela tem lá um período bem mais largo de liberação nas gerenciadoras, né? 6 meses aí de validação dos motoristas, então o impacto para as gerenciadoras eu acredito que tenha sido bem grande em se tratando que as transportadoras não estão utilizando terceiros para os seus transportes, né?
Então, você tem aquela consulta viagem a viagem, eu tenho certeza que caiu muito para as gerenciadoras, né? Levando em consideração a queda no volume de cartas. Ok. Muito obrigado, Marcelo. Miriam, uma pergunta aqui que veio pelo chat. Miriane Alves, como as seguradoras se prepararam para a aceitação de embarques especiais de vacinas e equipamentos para o combate ao Covid, cujo valor do embarque é muitas vezes acima do LMG da apólice? Nós, dentro do gerenciamento de riscos das seguradoras, nós estamos analisando não só as questões por ser questões do teste e esses produtos relacionados ao Covid. Claro que eles são mais apertados, né? Porque, como eu falei, eles estão sendo são mais visados, obviamente, estão tendo um gerenciamento de riscos mais rígidos, né? Por um outro lado, o que nós estamos identificando também, né? Que pelo transportador estar conseguindo dedicar mais a sua frota, e até retificando um ponto lá do Marcelo, né? O frota ele tem o cadastro liberado por 1 ano, né? 12 meses. E o agregado são 6 meses, né? Então, sim, para nós, dentro da seguradora, isso traz um conforto maior, tá? Porque os motoristas, frotas e agregados, eles estão acostumados com uma operação dentro da transportadora, eles sabem todo o padrão de segurança que é requisitado para algumas mercadorias de alto risco. Pois bem, esses produtos, principalmente os testes, os respiradores, principalmente o álcool gel, que tem um valor assim, mais elevado, eles têm sim, mesmo que com o valor acima do LMG, aí a corretora ele pede, né, para a seguradora fazer todas as suas considerações e suas análises, é um trabalho muito junto com a área técnica também. Então, a gente não olha apenas o GR, mas olha a condição técnica. Então, por exemplo, você tem clientes que eles seguem tudo que você fala, pelo menos na medida do possível, né? Colocam itens de segurança adicional. Eles até sugerem, tem muitos clientes que já vêm com a sugestão, olha, está acima do limite, o que eu consigo fazer é colocar isso, coloco uma isca, coloco uma escolta, estou colocando só frota, estou usando um veículo com um reforço, né? Um veículo blindado, com uma segurança, uma estrutura de veículos melhor. Então, não é um simples pé de cabra que você consegue abrir lá a porta do baú e acabou. Então, eles também estão retornando e já informando o que eles conseguem fazer para conseguir atender aquele embarque. E isso a gente leva muito em consideração, Darcy. É como eu comentei, o risco, ele é de todos, ele tem que ser compartilhado, né? Então, a seguradora, ela vai olhar toda aquela condição que o cliente, o transportador, o embarcador tem condições de oferecer e nós vamos fazer aí um equilíbrio, né? Mas, em geral, o que eu tenho visto, né, e também discutido com os meus colegas, todas as medidas para valores adicionais ao LMG, elas têm sido pelo menos suficiente para atender o risco e também dentro de uma condição que o próprio transportador, o embarcador, consiga realizar, né? Então, tem sido, sim, pelo menos não tem vindo muitos repiques, porque os próprios segurados já também estão informando, olha, eu consigo fazer isso aqui. Favor balizar se é o suficiente ou não. Então, esse compartilhamento ele é muito importante. É importante mesmo, essa é a transparência, né? A boa-fé. Exato. Que permeia toda a relação contratual. Muito bom. Tiago, direito de resposta ou vamos para uma pergunta nova? Não, pode fazer a pergunta, eu me viro aqui. Tá bom. Quais as ações que o Sincor tem feito para auxiliar os corretores a enfrentar as consequências da crise atual? Os corretores agora, o Sincor e corretores. Qual o apoio que o Sincor, uma entidade
importantíssima aí. E é por isso, se o pessoal até agora não entendeu, porque 360 graus, a visão 360 graus, porque é isso aqui. Nosso debate está trazendo aqui o segurador, o segurado, o corretor e os advogados, né, que atuam na área securitária. Então, vamos lá, Tiago. Conta para a gente quais são essas ações que o Sincor tem feito. Legal. Eu só preciso comentar os 360 graus, porque eu acho que vai juntar até com o meu direito de resposta também, tá? Não, é verdade. Quem me conhece, o Marcelo me conhece, a Miriam me conhece, o Darcio me conhece, o Adilson me conhece. Sabe a satisfação que eu tenho quando eu vejo numa mesa tantos personagens do mercado como é agora. Uma das nossas missões lá no sindicato, na coordenação, na comissão de transporte, foi: vamos trazer outras pessoas que não corretores aqui para dentro do sindicato. Tanto que na minha primeira conversa com o Marcelo, né, eu liguei para ele e falei: Marcelo, vamos marcar uma reunião aqui no sindicato, tal, você vem? Ele falou: mas agora vocês me explicam qual que é a lógica de um sindicato das transportadoras não saber onde é o sindicato dos corretores. Isso é impensável na minha cabeça. Isso é absurdo. E quando a gente vê que a gente está se aproximando, que a gente está abrindo diálogo, a gente precisa conversar, a gente precisa explicar, a gente precisa falar quais são as dores, a gente precisa explicar o que está acontecendo de errado, o que está atrapalhando a gente, senão a gente não vai para frente. A gente teve uma reunião lá no sindicato, onde vocês todos foram convidados também, onde a gente levou não as gerenciadoras de risco, mas aquelas empresas que homologavam as gerenciadoras de risco. Então, poxa, é mais um personagem do mercado, né? E quando a gente vê um evento desse realmente 360 graus, onde está todo mundo falando, expondo aqui, isso é muito legal. E complementando o que o Adilson falou, eu acho que esse isolamento social está deixando a gente mais próximo do que nunca. Porque hoje de manhã eu eu ouvi uma live de uma seguradora com o subscritor da seguradora, e eu posso contar nos dedos eventos onde os subscritores foram a público falar e explicar como é que funciona, esclarecer. Então, isso é muito legal. Parece que a gente está mais acessível, todo mundo em casa, do que quando não. Então, isso foi uma mudança bacana. Quanto às medidas do sindicato, eu não esqueci da sua pergunta. Tem uma ação muito legal do sindicato que chama Quarentena do Bem, onde a gente entendeu no sindicato que, além de falar sobre seguro, além de falar sobre corretagem, o momento agora, pelo outdoor que tem o Sincor, era também de divulgar informações importantes. Então, o Sincor está divulgando, está buscando quando uma notícia, por exemplo, é falsa e está sendo veiculada, ou quando uma informação está sendo veiculada e não deveria, e deveria ser veiculado com mais cuidado, alguma coisa assim. Medidas de proteção das pessoas, de evitar o contágio. Então, a campanha chama Quarentena do Bem, e o sindicato tem publicado várias postagens no sentido de fazer de prestar essas informações não para os corretores, mas para a sociedade. Em relação aos corretores, o sindicato tomou uma posição de informação, de também informar o mercado e os corretores sobre o que era necessário para esse momento. Então, um exemplo dessa medida é essa consulta que a gente está fazendo com as seguradoras para a gente consolidar o que as seguradoras podem ou não podem fazer nesse momento para flexibilizar as regras, para adotar medidas diferentes e divulgar isso para o mercado, para os corretores, para os consumidores. Então, o Sincor hoje tomou a posição de informar tudo aquilo que ele pode, buscar essa informação para consolidar. Além dessa campanha muito bacana que chama Quarentena do Bem. Muito bem, parabéns ao Sincor. Adilson Neri, vamos lá. A gente sabe que as medidas sanitárias se tornaram muito mais rígidas. Vamos falar um pouco agora do transporte marítimo.
Tá? E as embarcações estão sendo inspecionadas e a demora na liberação das mercadorias, tá? O período de quarentena, então, está trazendo um reflexo na cobertura do transporte marítimo também. Quer dizer, essas mercadorias, quando elas não são liberadas e permanecem a bordo, e nós sabemos que tem uma duração da viagem, tem algum reflexo na cobertura? Bom, em princípio não, até porque isso está afetando o mundo inteiro. Na verdade, ela afeta o custo do transporte, que fica cada vez mais caro, em função disso é mais demorado. Há uma preocupação maior, por exemplo, com as medidas de fumigação, com as medidas de quarentena, com a possibilidade de que a mercadoria se deteriore durante o tempo em que ela permanece embarcada. Isso tudo pode aumentar a sinistralidade, eventos cobertos pela apólice de seguro de transporte. Houve uma situação no começo da pandemia em que alguns portos estavam com uma grande quantidade de mercadorias retidas. Isso, ao que tudo indica, não acontece aqui em São Paulo, ou pelo menos aqui no Brasil. O Porto de Santos, pelo que eu soube, está funcionando normalmente, liberando mercadoria com uma certa agilidade. Aliás, demonstrou até uma certa eficiência quando comparado com outros portos do mundo. Para você que é santista, devia ficar orgulhoso disso. Então, tem algumas situações acontecendo. Aliás, quando se fala do transporte marítimo, eu vou lembrar também do transporte de cabotagem, que aumentou consideravelmente nesse período. O transporte aquaviário, que sempre foi incipiente no nosso país, continua sendo, mas ganhou uma projeção significativa nos últimos tempos, como mais uma medida acontecendo durante a pandemia. É como se todos nós estivéssemos nos reinventando. O segmento de transporte também passa por essa mesma situação. E quando falamos da visão em 360 graus, muito importante incluir nisso o regulador de sinistros, né? Seja no transporte marítimo, ou aéreo, ou rodoviário, alguém que também enfrenta uma série de vicissitudes para acompanhar as ocorrências, para verificar os fatos, para investigar as situações, decidir, às vezes ele decide sozinho se está ou não está coberto um determinado prejuízo, dependendo o grau de conhecimento que ele tenha. Então, é uma figura que também foi bastante afetada nesse período. Mas, como disse, estamos nos reinventando em função da pandemia. Algumas coisas boas têm acontecido, como o aumento do transporte aquaviário, e outras. Eu, por exemplo, estou em isolamento social, mas minha filha, que é minha sócia, me liga todos os dias e, quando ela liga, eu ouço meus netos. É coisa que eu não fazia até um tempo atrás. Mas, enfim, vamos superar isso, não tenho dúvida. E juntos. Sem dúvida, sem dúvida. E são boas notícias também que surgem, né? A cabotagem e transporte aquaviário, como você falou, teve um aumento de 25%. Verdade. O movimento, em abril, o movimento do Porto de Santos registrou o maior primeiro trimestre da história. Fechou em janeiro, fevereiro e março. E o setor portuário tem apresentado um cenário positivo. Muito interessante isso. Bom, gente, estamos chegando ao fim. O nosso tempo regimental já se escoou. Eu agradeço imensamente, Miriam. Foi muito interessante esse debate, trazendo todos vocês. Marcelo, imensamente agradecido aí a tua generosidade de dispor de um tempo. Eu sei que você está aí, além do sindicato, tem outros afazeres em outras atividades aí, inclusive na área de transportes. Tiago, é sempre bom ter o corretor, o intermediário importantíssimo na operação de seguro. Tá? Adilson, meu colega, companheiro do grupo, agradeço imensamente, e a todos vocês que estiveram conosco durante essa hora. E na próxima vez já está um desafio, vamos trazer gerenciadora de risco, próximo webinar, tá? E também reguladores de sinistro, para debater quais foram os desafios que eles enfrentaram nessa época de pandemia. Muito obrigado a todos e fiquem em casa, gente. Um abraço.